Olá, internet! Seja bem-vindo a mais uma teoria. A segunda temporada de Alice in the Borderland terminou em um grande suspense, se concentrando em uma carta. Se você leu o mangá no qual a série é baseada, então você saberá que isso realmente significa muita coisa. Não apenas explica quem realmente efetua o jogo, mas também basicamente nos diz por que tudo foi configurado. E no vídeo de hoje, quero explicar o que significa a carta do Joker, o Coringa, como ela pode encerrar a temporada e teorizar como ela pode ser usada para uma possível terceira temporada, se eles decidirem seguir esse caminho. Então já larga aquela dedada no like e se inscreve no canal, enquanto mergulhamos fundo em Alice in Borderland. Para falar sobre a carta em si, primeiro temos que falar sobre o que é Borderland. No final, descobrimos que Tóquio foi realmente atingida por um meteoro e que teve uma grande explosão que destruiu uma cidade inteira. Várias pessoas foram mortas durante o acidente, e no material de origem, descobrimos que pedaços dos destroços atingiram as pessoas. Foi isso que os levou para um mundo alternativo. Aqui eles apenas simplificaram para que fosse um grande evento. Isso foi obviamente uma enorme perda de muitas vidas, devido a uma ocorrência aparentemente aleatória. É aqui que Shuntaro entra, introduzido pela primeira vez no capítulo 63, é aparentemente chamado de Coringa, embora não aprendemos muito sobre ele, pois ele aparece apenas em algumas páginas. Ele aparece logo após a rainha ser morta. Como vemos na série, isso acontece após o jogo de cartas, que é lindamente recapturado na série. Os fogos de artifício disparam, e então, todos os jogadores têm a opção de retornar para o mundo real, ou eles podem ficar em Borderland e passar pelos jogos mais uma vez. Neste ponto, Ryohei Arisu se senta na mesa da rainha e ele vê uma figura escura. Há uma carta Coringa na frente e os dois têm uma conversa que meio que revela muitas coisas. Arisu pergunta quem é ele e ele assume que é o governante de toda a Borderland. O Coringa responde dizendo se ele parece um demônio ou se ele parece um cara de Deus. E então, a página seguinte mostra um painel rápido que revela praticamente tudo, embora tenhamos que juntar as peças dele. Vemos uma criatura levando pessoas através de um rio, e atrás podemos ver os humanos com uma aparência nada agradável, e também caveiras ao redor da parte inferior do painel. Este é o Coringa, e também é uma metáfora para nos dizer o que é Borderland. Essa é claramente uma referência à mitologia grega. Essa figura conhecida como Caronte, ou Barqueiro de Hades, levaria os mortos para o outro lado do rio, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e era necessário uma moeda para pagar pelo trajeto, e aqueles que não tinham condições de pagar, tinham que vagar pelas margens por 100 anos, e ele é visto como alguém que basicamente dita as regras entre a vida e a morte, e isso é basicamente o que está acontecendo na série, e o próprio Borderland é um jogo criado por ele. E sobre o meteoro que matou centenas de milhares de pessoas, o Coringa viu isso como um desperdício colossal de vida. Ele achou isso injusto, especialmente porque muitos dos que morreram eram crianças que ainda não tiveram a chance de fazer algo com suas vidas. Então, para dar a todos uma nova chance, ele montou o jogo para que os jogadores pudessem lutar contra ele, em busca do direito de retornar ao mundo dos vivos. O mundo de Borderland é basicamente o limbo entre o mundo dos vivos e a morte, onde as vítimas foram reunidas para que possam ter a chance de viver mais uma vez. Essa Borderland é uma terra contraposta entre os dois estágios, onde as almas daqueles são reunidas para os jogos, onde as pessoas estivessem em uma situação que parecesse confortável, e é por isso que Borderland também se parece com Tóquio. Se disséssemos que o meteoro atingiu Istambul, que já foi a capital do Império Romano, então os jogadores levados para lá teriam visto que, em vez de ver a cidade futurista de Tóquio, eles veriam a cidade de Istambul. Bem, falei Istambul porque foi a primeira cidade que me veio na mente. Então é basicamente uma recriação do seu mundo, para que eles possam pelo menos ter algum apego à sua casa e também pelo que eles lutam, para que os jogos terminem e os melhores jogadores saiam por cima. Agora também é importante mencionar que o tempo passa de maneiras diferentes em Borderland, onde 1 minuto no mundo real são meses em Borderland. Também há personagens que chegaram antes dos outros e vários ciclos que permitem colocar os cidadãos no lugar. Por exemplo, os portadores de carta de rosto que vemos no jogo chegaram há meses, e meses antes de muitos personagens que vimos na série. No mangá,
descobrimos que Kyuma chegou lá 5 meses antes de Arisu, e isso porque o meteoro atingiu aonde ele estava. A princípio, ele morreu tecnicamente antes de Arisu, e provavelmente a explosão teria sido cerca de alguns minutos de diferença. A variação do tempo significava que ele chegou meses antes em Borderland. Isso permitiu que ele e os outros jogassem seu próprio ciclo de jogo, e quando venceram, tiveram a opção de retornar à superfície ou permanecer por lá. Aqueles que escolheram voltar sobreviveram à explosão, e eles provavelmente teriam sido encontrados pela equipe de resgate. Aqueles que escolheram ficar receberam a posição de serem cartas com figuras e cidadãos, e então jogarem os jogos contra a próxima cota de jogadores. Havia muitos jogadores que simplesmente não queriam ir para casa, porque tiveram uma vida miserável, ou porque preferiram as regras do jogo. Agora, voltando a falar da carta do Coringa que apareceu no final da série, isso pode ter vários significados diferentes. O primeiro é que isso pode estar sendo usado para nos mostrar o que aconteceu no final do mangá. Muitas pessoas que não leram provavelmente estão confusas, mas eu meio que vejo isso como uma provocação para vermos quem está por trás de tudo, e também nos falando indiretamente para a gente ir ler o mangá. Se esse for o caso, meus amigos, fecha a série e é isso. Os personagens conseguiram, e o Coringa supervisionou isso e deixou para trás seu cartão de visita para nos deixar sabendo o que realmente está acontecendo, terminando do mesmo jeito que o mangá. Também pode ser o caso deles provocando o que está por vir. O final deixou algumas coisas de fora, como Arisu indo para a faculdade, e tivemos 731 dias de descanso na cidade entre o acidente com o meteoro e o final. Então, é muito tempo para elaborar outros jogos, e o Coringa em si pode representar uma série de coisas acontecendo. O Coringa é uma figura que é frequentemente considerada como um trapaceiro, portanto, todo esse final pode ser um truque e eles ainda podem estar presos no jogo. Borderland, é claro, se parece com Tóquio e eles poderiam puxar o nosso tapete. O Coringa ainda é o último cara que eles precisam vencer, e eles podem ter acabado de encerrar um novo ciclo como o que fizeram no final da primeira temporada. E se eles conseguiram vencer o Coringa, que eu acredito que não seja o caso, isso poderia indicar que isso seria um truque também. Temos que lembrar que eles perderam suas memórias, assim como no mangá. Provavelmente, eles têm suas memórias removidas para que eles não possam saber da regra do jogo, e assim não contar a seus companheiros quando retornar para a superfície. Agora, se eles decidirem fazer uma terceira temporada, acho que eles provavelmente seguirão esse caminho, com o Coringa sendo revelado como o verdadeiro vilão que enganou todo mundo. Ele também pode mostrar os jogos para explorar suas memórias de Borderland e possivelmente trazê-los de volta e reposicioná-los como uma certa chave no jogo. Mas se eles seguirão esse caminho ou não, resta apenas esperar, meus amigos. Bem, essa foi a teoria de hoje, hein? Espero que vocês tenham gostado. Fala aí nos comentários o que vocês acharam da série e se vocês concordam ou discordam da teoria. Eu, particularmente, achei que a série foi bem adaptada. Não se esqueça de dar aquela dedada no like e se inscrever no canal. Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E você fazendo isso, vai estar valorizando demais o nosso trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Lembre-se que isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E corta!